te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando o deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei. Boa noite, sejam muitos bem-vindos a mais uma live de oração, mais um culto de oração virtual da glória de Deus. Já pode ser chegando, sentando no sofá ou na cama, abrindo a sua Bíblia, que nós vamos começar mais um culto, tá bom? Gostaria que os irmãos já abrissem a Bíblia lá em Atos capítulo 11, tá bom? Enquanto os irmãos vão abrindo, Atos capítulo 11, do 27 ao 30, tá bom? Enquanto os irmãos vão abrindo, podem mandar os pedidos de oração, tá? Depois, como tá, o senhor vai estar vendo, vai estar lendo e a gente vai estar orando depois desse breve estudo bíblico que a gente vai ter nesse momento, tá bom? Atos capítulo 11, versículos 27 até o versículo 30. Podem abrindo. Atos 11, do 27 ao 30, perdão, diz assim: Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, líderes da igreja, pelas mãos de Barnabé e Saulo, tá bom? Esse é o texto que a gente vai estar estudando hoje, tá? Antes disso, vamos orar, depois vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, tá bom? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por mais um dia, mais uma reunião virtual que nós temos, Pai, por essa tecnologia que permite com que a gente esteja perto, mesmo estando longe, Deus. Peço que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, para a gente poder entender o que a Bíblia diz, Pai. Que a Tua Palavra chegue mais do que as nossas mentes, mas também ao nosso coração, Senhor. Que nós possamos estar aprendendo, sendo ensinados e por meio da Tua Palavra sendo transformados, Senhor. É isso que eu peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, queria começar contando uma história para vocês que aconteceu há uns 7, 8 anos. Teve um período em que eu estava na igreja Ebenezer e a gente estava lá e a gente tinha um cachorrinho que a gente gostava muito, cuidava desse cachorro. Só que um dia acabou o dinheiro do mês e a gente não tinha comprado a ração para o meu cachorro. E a gente não tinha mais o que fazer, a gente não tinha mais como comprar ração para o meu cachorro. E aconteceu que certo momento a gente não sabia mais o que fazer. A gente orou a Deus pedindo que não deixasse o meu cachorro passar fome, já pensando em como a gente tirava a nossa própria comida para dar para ele, mesmo sabendo que isso às vezes não faz muito bem para o cachorro.
no momento em que a gente estava orando ali, passou uma bicicleta e essa bicicleta caiu bem na frente da minha casa. E aí quando ela caiu, meu pai saiu para ajudar e ele viu o rapaz, um jovem, que estava com um saco de ração gigantesco atrás da bike dele. E aí meu pai ajudou a carregar, pegou um saco, juntou tudo direitinho. E aí depois que ele juntou, o rapaz agradeceu e deixou alguns sacos para o meu pai de presente. Ele viu que a gente tinha um cachorro, falou: ó, pode pegar para você esses sacos, não tem problema nenhum. Né? E meu pai agradeceu muito, e quando a gente voltou, quando ele voltou com aquele saco, a gente ficou super feliz, porque tinha saco de ração finalmente para o nosso cachorro, olha só. Né? Tinha ração para o meu cachorro, e meu cachorro não passou necessidade. Mas foi muito legal o ato desse rapaz que a gente nem conhecia, de uma vez que ele foi ajudado pelo meu pai, também ali abençoou meu pai, abençoou a nossa família, né? Ajudou a gente, sem saber, mas ele, retribuindo o gesto que meu pai fez, deixou um pouquinho pra gente. E o texto de hoje, ele fala sobre algo que aconteceu parecido, né? Lógico, não tem nenhum cachorro nessa história, né? Mas temos a Igreja de Cristo Jesus passando por uma necessidade numa cidade, e temos a Igreja de Cristo Jesus em outra cidade ajudando essa igreja. A gente tem um ato aqui novamente de ajuda. Essa aqui é a ligação da história com o estudo de hoje. A gente tem uma história, um exemplo de ajuda, e essa ajuda ela é muito significativa para a história da igreja. Quando os irmãos leem esse texto, né, principalmente o livro de Atos, vocês veem como que a igreja primitiva, a igreja lá no começo, como que ela era, como que ela funcionava, como que os irmãos viviam, né, como que começou toda essa expansão do evangelho. E o livro de Atos, na verdade, ele traz exatamente isso. Ele se preocupa em trazer como o ministério da pregação do reino de Deus continuou após a ascensão de Cristo. Então ele vai tratando desde Jesus Cristo subindo aos céus até todo o ministério de Pedro, depois de Paulo, né, dos apóstolos, espalhando o evangelho. E o livro de Atos, ele vai trazer o evangelho começando em Jerusalém, depois indo para as regiões em volta, cidades vizinhas, né, se espalhando, e depois indo até o mundo romano, o mundo naquela época, né, os confins da terra, que era até Roma, né? Por isso que o livro ele acaba ali no capítulo 28 com Paulo preso em Roma, porque é um sinal de que o evangelho chegou nos confins da terra, né? No centro do Império Romano daquela época, tá bom? Então o livro ele vai trazer isso. E ele começa contando o evangelho crescendo lá em Jerusalém e tal. E no capítulo 11, ele está trazendo como que o evangelho chegou aos gentios, passou dos judeus, né, o povo de Israel, e começou a alcançar pessoas que não eram da nação de Israel. Porque no começo eles achavam que Jesus veio só para a nação de Israel e não para o mundo todo. E aí, até no capítulo 10, o apóstolo Pedro ele tem uma experiência com um homem chamado Cornélio, né, que era capitão, general do Império Romano. E esse rapaz ele se converte, né? E aí Pedro vendo aquilo, vendo que eles também receberam o Espírito Santo, ele fala: puxa, o evangelho também é para esses não judeus, né? A pessoa que não é do povo de Israel. Puxa, que interessante. E aí toda a igreja, né, na época de Jerusalém ali, ela fica meio: como assim estão pregando para gente que não é do povo de Deus? Como assim, né? E aí no capítulo 11, ali no começo, Paulo se explica, né? E aí a igreja então aceita, ela entende que Jesus ele veio não só para o povo de Israel, mas veio para o mundo inteiro, né? Então eles ficam felizes com isso, né? Termina ali o versículo 18, eles dando graças a Deus por causa disso, louvando a Deus por causa disso. E aí no versículo 19 começa a falar dessa expansão do evangelho já para fora, para as pessoas que não são de Israel. Então ele já começa a tratar o evangelho crescendo, né? E o evangelho, ele chegou lá em Antioquia, que é uma cidade muito, muito longe da cidade de Israel, na verdade, né? É como se Israel estivesse aqui e a outra cidade estivesse aqui, Antioquia, muito longe. E aí o que aconteceu?
A cidade de Antioquia é uma cidade que não tinha muita gente que era judia, de Israel. E aí, quando Estevão morreu, lá nos capítulos anteriores, capítulo 8, Estevão morreu, o resultado disso foi que muitos cristãos judeus se espalharam, né, por todo o Império Romano, saíram, fugiram de Jerusalém. E aí o que aconteceu? Alguns foram para nessa cidade, pregar o evangelho para os judeus e também para os não judeus, e as pessoas começaram a se converter, tanto os judeus quanto os não judeus, mas na maioria ao povo não judeu. Então começou a surgir uma igreja ali que não era judia, não era de Israel, né, mas era também igreja de Cristo. E aí os apóstolos ficaram felizes, e aí eles mandam Barnabé, na verdade eles mandam uma pessoa, Barnabé, para ir lá estruturar, ensinar a igreja. E Barnabé vai para lá, passa na cidade de Tarso para buscar Saulo. Então ele passa em outra cidade, busca Saulo, e vão os dois lá para Antioquia, para aquela cidade, pregar o evangelho. E eles pregam o evangelho e ficam lá cerca de 1 ano. Barnabé, não sei se você lembra, mas é aquela pessoa que ela ficou muito conhecida na Bíblia por ser o homem que vendeu o próprio campo, o próprio terreno para poder dar dinheiro para ajudar as pessoas da sua igreja, tá bom? E quando eles estavam lá naquela cidade, ensinando, ajudando a igreja a crescer, a se estruturar certinho, aconteceu que veio um profeta e ele falou que a fome, né, ia chegar no Império Romano. E, gente, historicamente a fome realmente chegou, tá bom? Cerca do ano 45 depois de Cristo, teve um período de fome muito grande ali na região de Israel, ali na região que naquela época era chamada Judéia, mas naquela regiãozinha ali de Israel, teve fome, né? Então, o profeta ele veio, versículo 28, né? Ágabo, esse homem, ele, pelo Espírito de Deus, disse que uma grande fome sobreviveria a todo mundo romano, o que aconteceu durante aquele período. E Israel, Jerusalém, a igreja em Jerusalém, então, ia ser muito afetada por causa disso. Então, lá a igreja onde Barnabé estava trabalhando, eles tiveram a ideia de ajudar essa igreja, de mandar dinheiro para ajudar essa igreja lá, né, em Jerusalém. Então, lá de cima veio Paulo, veio Barnabé, mais algumas pessoas trazendo dinheiro para que a igreja de Jerusalém pudesse comprar a comida para poder passar esse período de fome, né? Então a gente teve um ajuntamento. E essa igreja de Antioquia, ela foi a igreja que começou por causa dos judeus de Jerusalém que saíram de Israel. Então foi uma igreja que ela foi abençoada por Jerusalém e depois ela estava abençoando Jerusalém. Isso é muito, mas muito interessante, né? O próprio Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, ele vai dizer lá em Atos 2, né, sobre como a igreja era unida, sobre como as pessoas elas se ajudavam, elas vendiam o que tinham para ajudar as outras pessoas, né? Em Atos 4 também vai fazer isso, de falar de que eles eram muito unidos, que eles se ajudavam. Um era a mente, o outro era o coração, aquela coisa de união, todo um corpo só. E aqui Lucas coloca essa mesma questão, só que agora com gente que não era do povo de Israel, para falar, olha, eles não são da mesma raça, mas eles também são corpo. E eles estão vivendo o corpo, mesmo não sendo da mesma raça, né? Para mostrar que Deus ele escolheu pessoas de todo mundo, não só as pessoas de Israel, mas de todo mundo, para participar do seu corpo. E eu acho isso incrível. Um comentário bíblico, ele vai dizer o seguinte: os cristãos de Antioquia demonstraram amor e união com seus irmãos em Jerusalém, enviando-lhes algum dinheiro para ajudar. Lucas anteriormente documentou o amor e a generosidade dos cristãos de Jerusalém um pelo outro. Agora, ele revelou que os cristãos que não eram judeus, né, superaram até seu sacrifício, compartilhando o que tinham com outra congregação. A doação, gente, vale lembrar, ela era voluntária e de acordo com a capacidade que cada cristão possuía, tá bom? Tá escrito aqui, tá bom? Segundo as suas possibilidades, versículo 29. Então, era algo
que eles, de acordo com a condição financeira que eles tinham, eles ofertavam, tá bom? E esse princípio, né, Paulo depois vai falar sobre oferta, de você ofertar para ajudar outras pessoas nos seus livros, né, nas suas cartas, né, e ele vai falar que essa voluntariedade de você dar para outra pessoa se tornou um padrão para as doações da igreja, tá bom, gente? Mas a lição que eu aprendo desse texto, tá? Não vai ter 3 pontos, é só uma aplicação, tá bom? É que a igreja, ela estava movendo ali pela sua fraternidade, pelo amor de Cristo que estava ardendo no coração de todo mundo, e que com esse amor eles estavam amando uns aos outros, a ponto de se sacrificarem financeiramente, né? De darem o que podiam dar para poder ajudar, né, os outros irmãos que eles nem conheciam, tá bom? Provavelmente eles nem conheciam aquelas pessoas. E eles estavam se matando para poder ajudar financeiramente aqueles irmãos que iriam passar necessidade. Para mim, isso é a maior demonstração, primeiro, de união do corpo, tá bom? De uma igreja unida, mas também daquela generosidade que vem daquele que é a cabeça do corpo, né? Se a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça, né? Essa generosidade, esse altruísmo de pensar no outro, né? Que é a característica de Cristo, né? Cristo, primeiramente, ele se deu a todos nós, ele se ofereceu como sacrifício por todos nós. Ele deu a sua própria vida, ele abriu mão de tudo que ele tinha, de toda a sua glória, para se tornar um ser humano como um de nós e para morrer por nós. Cristo é o maior ato de generosidade e de pensar no outro, desse amor ao próximo gigantesco. E a igreja estava demonstrando isso, não dando a sua vida, mas dando as suas finanças para Deus, dando tudo que eles podiam para ajudar o outro irmão. Esse amor sacrificial de Cristo, ele estava sendo refletido nesse amor dos cristãos ali, ajudando os outros cristãos que iriam passar necessidade. Tá bom? Isso para mim é a lição mais forte que eu posso ter desse texto, né? Não existe prática melhor de amor a Deus na nossa vida do que a gente poder usar da nossa vida, do que a gente tem, para abençoar outras pessoas. Nós nos doarmos e doarmos os nossos recursos para as outras pessoas, tá bom? Futuramente, depois de tudo isso ter acontecido, Paulo vai escrever mais para frente sobre quão maravilhoso é isso. Ele escreve lá em 2 Coríntios 9, do 6 ao 15. Ele escreve o seguinte, 2 Coríntios 9, do 6 ao 15, quem quiser acompanhar, diz o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Né? Se referindo a Jesus. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, tá bom? Para que possam ser generosos, para que, finalidade, possam ser generosos em qualquer ocasião. E, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros.
e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Paulo está falando de generosidade aqui, daquelas pessoas, no caso a igreja aqui, né, de Corinto. Ele vai falar para essas pessoas, elas continuarem ofertando, continuarem ajudando as outras igrejas, que era o que essa igreja fazia bastante, tá bom? E ele vai falar e vai incentivar com base no fato de que Deus, ele vai abençoar essas pessoas. Aí aqui que está a questão. Deus, ele não vai necessariamente abençoar financeiramente. Ó, dá que Deus vai te dar em dobro. Então é isso que o texto está falando. Né? Ele até o texto vai falar isso. Talvez Deus lhe capacite a ser ainda mais generoso. Como? Né? Permitindo que talvez você tenha um pouco mais de dinheiro para poder ajudar mais, tá bom? Não é para você enriquecer, para o seu benefício próprio, mas é para você poder abençoar mais vidas, entendeu? Mas Deus, acima de tudo, ele vai enriquecer a sua vida, a sua alma espiritualmente. E o seu serviço vai resultar em louvores a Deus, em pessoas sendo gratas a Deus e agradecendo e glorificando a Deus. Ou seja, o final da generosidade é a glória de Deus. Você provavelmente já teve um ato de generosidade, né? E quando você dá alguma coisa, no seu coração você sente uma pequena alegria por aquilo que você está fazendo. E você sabe que aquela pessoa que recebe, na maioria das vezes, tá? Ela é grata e aquela gratidão também te alegra. Quando não se trata de dois cristãos se ajudando, aquela gratidão glorifica a Deus. E o meu ato de sacrifício e ajudar outra pessoa, né, de pensar mais no outro do que em mim, glorifica a Deus também. Então, o final do altruísmo, da gente ajudar as outras pessoas, é a glória de Deus. E a nossa bênção e a bênção da outra pessoa. Os dois sendo abençoados. Né? E aí tem um outro comentário que vai falar o seguinte. Os cristãos de Jerusalém, eles aí haviam levado o evangelho para a cidade de Antioquia. Né? Foi o que eu falei no começo. Enviaram Barnabé para exortar, para ajudar, ensinar os recém-convertidos. Né? Então, depois, esses cristãos de Antioquia retribuem, né, e enviam ajuda material de seus irmãos para que seus irmãos e irmãs na Judéia pudessem comprar as coisas que eles precisavam, tá bom? Então a gente vê tudo isso e vê que quando a graça de Deus está no controle, há bênçãos reservadas tanto para os que contribuem quanto para os que recebem. Então, gente, a generosidade, você não dá para você ficar mais rico. Você dá porque aquilo abençoa outra pessoa e porque você é abençoado naquilo espiritualmente. Talvez Deus te capacite a abençoar mais pessoas depois, te dando mais recursos para você poder dar mais, tá bom? Mas não para guardar para si. E assim você ser mais abençoado espiritualmente e mais abençoar aquela pessoa. E Deus ser glorificado, que é o alvo de nossas vidas, tá bom? Uma outra história é de uma vez, eu já contei essa história na verdade na igreja, mas ela também é um exemplo de generosidade, né? O pai de uma amiga minha, né, ele ficou sabendo que lá no Rio de Janeiro, né, eu e um amigo meu, tivemos o carro, no caso do meu amigo, foi revocado. E a gente precisava pagar multa, tudo tal, e foi um dinheirão em tudo aquilo, né? E ele ficou sabendo, e ele foi lá e deu de oferta esse dinheiro para que o meu amigo pudesse pagar tudo, né? O meu amigo não aceitaria, porque ele é um pouco orgulhoso. Então o que ele fez, né? Pediu para mim, eu fui lá, peguei a conta dele, né? Sem ele saber, dei a conta, ele transferiu, tudo certo. E aí só depois que eu avisei, ó, mano, vai cair um dinheiro na sua conta aí. Aí ele ficou super feliz, né? Ele agradeceu, né? Ele ficou todo bobo no trânsito, quase bateu o carro, porque ele ficou, né? R$500, nossa, muito dinheiro. Mas ele pôde ser abençoado e ele agradeceu a Deus naquele momento e eu sei que essa atitude resultou na glória de Deus, né? Então ajudar as outras pessoas, gente, glorifica a Deus, abençoa a mim e abençoa o outro. E com base nesse texto, eu tenho um desafio para todos nós, né? Eu tenho o desafio da gente fazer o ato de igreja, tá bom? Eu dei esse título para vocês lembrarem, o ato de ser igreja. O pastor publicou aí no WhatsApp, há uns tempos atrás, umas horas aí atrás, hoje mesmo, ele, uns tempos, umas horas, ele compartilhou hoje mesmo,
uma imagem, né, falando que a gente está arrecadando dinheiro, arrecadando comida, arrecadando roupa, principalmente de inverno, para poder estar distribuindo para quem precisa. Então, meu desafio, né, e o ato da igreja é que você pegue um pouco do seu dinheiro, compre alguma coisa no mercado e oferte para abençoar outras pessoas. Não é para ninguém ficar rico, não é para ninguém sair do lucro, mas para abençoar outras pessoas. Assim como os cristãos de Antioquia fizeram com a igreja de Jerusalém, abençoar outras pessoas. Então, o que eu quero te desafiar nesse momento é, se você, Mateus, eu compro 1 quilo, então compra 2. Mateus, eu normalmente eu compro um saco de não sei o que, então compra 2, compra um saco e mais alguma coisa. Mas faça um sacrifício maior e voluntário de ofertar, né, para a igreja. Tá? Outra coisa que pode ser também, eu também quero te desafiar com um ato de igreja a comprar um presente para o irmão da igreja. Porque a necessidade que Judeia estava passando era comida, fome. Mas nessa quarentena, a maioria dos nossos irmãos talvez não passe necessidade de comida, de fome, mas passe uma necessidade emocional, né? Tá sempre dentro de casa, aí tem toda essa pandemia, não sabe o que vai acontecer, ansiedade, aí vem depressão, e aí vem medo, e aí vem os conflitos no lar, vem tudo. Então, para você abençoar alguém, sugiro que você compre um presente. Não que sobrar, tá bom? Mas compre alguma coisa assim que você fala, eu compraria para mim, né? Então, eu quero te desafiar a fazer isso. É comprar um presente ou ofertar um alimento, alguma coisa para ajudarmos a fazer a cesta básica. Então, esse é o desafio, o ato de igreja. Para a gente ser que nem a igreja de Antioquia, demonstrando esse amor de Cristo, essa generosidade de Cristo, ofertando os nossos recursos financeiros para abençoar outras pessoas, tá bom? É isso que eu pude aprender nesse texto que eu queria compartilhar com os irmãos, tá bom? Então, agora nós vamos para outro momento. Agora nós vamos para um momento de oração, em que a gente vai estar agora clamando a Deus pelos pedidos, louvando a Deus pelos agradecimentos, como a gente faz durante toda a quarta-feira, tá bom? Não se esqueça do desafio. Se você tem algum pedido, coloque diante de Deus, tá bom? Se o pastor não viu, eu tenho certeza que ele vai orar também por aqueles pedidos que ele não viu, mas vamos orar a Deus agora como igreja, mantendo essa questão do corpo, de estarmos sempre orando juntos, tá bom, pastor? Boa noite, gente. Boa noite, igreja. Boa noite a todos os amigos que estão acompanhando a nossa live de oração. É um prazer poder estarmos juntos, mesmo que fisicamente distantes, mas estamos juntos no mesmo propósito de nos apresentar a Deus, de orar uns pelos outros, de abençoar e sermos abençoados pela grande graça do nosso Deus. Eu vou ampliar um pouquinho o desafio do Teus, né, que ele falou de comprar um presente, mas às vezes não dá para sair para comprar um presente ou não tem aonde comprar o presente. Então, quem sabe, né, e eu e Elane fizemos isso hoje, quem sabe ao invés de você comprar um presente, você faça um presente, né? A Elane ganhou um presente da MCM hoje, eu não sei qual é o nome daquele negócio lá, que é para colocar o prato em cima, né? Como é que é? Supra, isso parece nome de político, né? Mas deixa isso, não vamos envolver essas coisas aqui na igreja, né? Mas tudo feito ali de tricô, crochê, já está me corrigindo, porque eu não faço ideia do que é. Eu sei que é um tecido que é costurado, ou é crochê, é tricô, né? Mas muito bonito. Mas às vezes você pode fazer um bolo, pode fazer uma torta, fazer algo bem gostoso e alegrar a vida do seu irmão em Cristo, né? E certamente o nosso grupo está muito movimentado com esse negócio de comida, o povo está fazendo cada coisa gostosa, né? Então quem sabe já é hora de compartilhar isso também, porque senão daqui a pouco a gente vai ter que aumentar
a porta de entrada da igreja, né, que vai estar todo mundo mais fortinho, né? Então vamos compartilhar, mas vamos abençoar, vamos fazer aquilo que o Mateus nos desafiou hoje, tanto com relação aos mantimentos, produtos de limpeza, também as roupas de frio, para que nós possamos abençoar vidas e famílias, mas também podendo nos presentear, né? Leva um presente, leva um mimo, como a Irene costuma falar, né? Leva um mimo, alguma coisa que você pôde comprar ou que você fez, né? De comida ou de artesanato com seus talentos, e certamente isso será muito gratificante e a igreja ficará alegre, Deus certamente se alegrará conosco. Com relação à ajuda, nós fazemos isso aqui na Pedreira, mas há outras igrejas também fazendo. E ninguém está concorrendo com ninguém, gente. Está todo mundo querendo fazer o melhor, aquilo que lhe é possível. Então o Max lá na Ebenezer também está arrecadando produtos de limpeza e mantimentos e roupas. Então, se você mora mais perto lá, ou vai passar lá perto da Ebenezer, ele vai estar lá na sexta-feira à tarde. Então deixe lá. O Rodrigo da comunidade vai estar arrecadando ali na sua academia amanhã, quinta e na sexta, se eu não me engano é no período da tarde também, né? É um trabalho da comunidade. Se você quiser e puder abençoar, abençoe. O pastor Everton da Presbiteriana tem feito um lindo trabalho também ali na Vila Nova. Se você puder abençoar, abençoe. Ninguém está concorrendo, estamos todos colocando a mão na obra, né? Então, como eu disse para o Everton esses dias, se faltar aí, precisar, eu vou levar, né? Porque o nosso propósito é abençoar vidas, né? Não estamos competindo, porque fazemos parte de um único reino, o reino de Deus. Ok? Vamos orar? Né? O Mateus falou, eu anotei alguns pedidos, ninguém deixou pedido no grupo até agora, né? A Francine já falou aqui para mim, a filha da Jalila, fazer uma caçarola de coco, né? Então, ó, as ideias surgindo aí. Vamos lá, os nossos pedidos de oração. Vamos orar pela nossa irmã Marilda, a Marilda Silvério, que é surda, né? Tem estado conosco com o Ministério de Surdos, né? Ela pede oração por sua vida e nós vamos orar por ela. A Nani, que é aluna da Maiara, também já esteve em alguns cultos conosco, está com dengue, né? Vamos orar pela Nani, pela Lari, que está com suspeita de dengue também. A Patrícia, que é aluna da MAI e também está com alguns problemas de saúde. O irmão Virtino está fazendo alguns exames, vamos orar pelo nosso irmão Virtino, vamos continuar orando pela nossa irmã Ruth Florencio, pelo nosso irmão Alípio. Conversei ontem à tarde com a Ione, ela estava lá no hospital com o irmão Alípio, no momento, né? Ele está no quarto, já deixou a UTI, né? Mas continua ali, a saúde fragilizada e carecendo das nossas orações. Então lembrem de orar pelo irmão Alípio, também por todos os idosos da nossa igreja, né? Um grupo que nós não podemos assistir da forma que gostaríamos, estar mais juntos, né? Por estarem em um grupo de risco, né? Mas à medida do possível, as notícias que temos, quando conseguimos conversar, é que estão todos bem, mas vamos continuar orando por eles. Vamos orar pela mãe da Joyce, que também está fazendo alguns exames, né? Então vamos orar por ela, pelo Vinícius Caneco, lá na Argentina, e vamos orar também pelo Anderson, que é o filho da irmã Jamila, está com a família aqui em Registro e está procurando um trabalho, né? E sabemos que
nesse tempo de pandemia, algumas coisas paradas, mas sabemos mais ainda que Deus é quem abre todas as portas, né? Então vamos clamar ao Senhor que abra uma porta de trabalho para o Anderson, o Valdeci, que trabalha aqui na igreja, né? Hoje não estava muito bem de saúde, então oremos por ele e oremos por todas as famílias que estão enlutadas, por aqueles que estão infectados com o vírus. Também vamos orar por todos aqueles que trabalham nos hospitais, os coletores de lixo, policiais, lojistas, caminhoneiros. Lembremos de orar pela Maíra e pela empresa que ela trabalha ali em Curitiba, né? E vamos orar por todas as autoridades, né? Como eu disse no domingo, não importa se gostamos ou não gostamos, se concordamos hoje e amanhã discordamos, porque com política é assim, né? A gente concorda hoje, amanhã discorda. E tá certo isso, né? Temos que ter um senso crítico em relação à política, às decisões, mas não importa isso. A ordem bíblica é: orem pelas autoridades. E nós devemos orar pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelas câmaras, pelo Tribunal de Justiça, por todos. Devemos colocá-los diante do Senhor, né? Para que o Senhor esteja conduzindo a nossa nação, conduzindo o nosso mundo nesse tempo de crise que estamos inseridos. E também vamos agradecer a Deus, né? Porque muitas pessoas que havíamos orado, seja por causa da infecção do vírus ou outras enfermidades, estão melhores. As notícias sobre o pastor Sócrates a cada dia são mais animadoras, está cada dia se recuperando bem. Então vamos continuar orando para que logo ele deixe a UTI, deixe o hospital, retorne à sua casa, à sua família e também aos seus trabalhos na nossa convenção. Irmã Cida, né, que não estava bem nesses dias, hoje até já saiu na TV, já estava, né, na cidade, foi na farmácia, né, mas aproveitou, mesmo sem querer, para aparecer na tribuna, né, mas graças a Deus Cidinha está bem melhor. E orem, Rosângela, né, está com dengue, e orem também, lembrei, não tinha notado, pastor Ricardo, meu colega de seminário, está com Covid-19, está ali no Rio de Janeiro, e nós então devemos, né, acompanhá-lo em oração, ok? São esses os pedidos. Chegou algum pedido aí, filho? Não? Então vamos orar por esses pedidos. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo, dizendo: Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós nos colocamos na tua presença, agradecidos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Te somos gratos, ó Pai, porque em todo tempo o Senhor está conosco. A tua mão está sobre nós, cuidando, protegendo, abençoando e suprindo todas as coisas para o nosso bem, para a glória do teu nome, através de nossas vidas. E assim, ó Pai, eu te agradeço pela tua igreja, Igreja Batista da Pedreira, bem como todas as demais igrejas que têm com fidelidade proclamado o teu evangelho, a tua palavra, e nesse tempo, Pai, tem buscado meios para cuidar e abençoar vidas através das redes sociais. Continue abençoando cada pastor, cada líder, bem como todos os membros, pois são ovelhas do Senhor. Pois a igreja é tua, ela te pertence, Senhor. Então, abençoe cada congregação, cada ministério, cada obreiro, cada família que faz parte do teu corpo, da família de Deus aqui nesse mundo. E nós, Pai, vivemos
em dias difíceis por conta da pandemia. Mas a adversidade, as lutas fazem parte da nossa vida. Por isso, nós somos instruídos pela Tua Palavra, impulsionados pelo Teu Espírito, a buscarmos a Ti, a confiarmos no Senhor, a dependermos do Teu mover, da Tua graça, da manifestação, da Tua bondade para conosco em cada detalhe, em cada situação de nosso viver. E assim, ó Pai, temos esta lista com inúmeros pedidos nas mais diversas situações. E nós cremos que sim, o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade para resolver, para dar cura, para dar direção a cada situação que é suplicada a Ti, por nós aqui e pelos Teus filhos que nos acompanham neste tempo. Assim, ó Santo Deus, abençoe esses que lutam, que enfrentam as enfermidades em sua vida ou no contexto da sua família. Esteja, Pai querido, com o nosso irmão Alípio, com a nossa irmã Ruth, com o pastor Ricardo, com o pastor Sócrates, com a Nani, Lari, Rosângela. Ó Pai querido, tantas vidas que precisam do Senhor, que precisam da Tua cura, que precisam da restauração, que o Senhor pode fazer em suas vidas. Também esteja com a Marilda, com a Patrícia, aluna da Mai. Ó Pai, mãe da Joyce, esteja com cada uma dessas vidas, enfrentando as enfermidades, fazendo exames, algumas, ó Pai, no repouso do lar, outras nos hospitais, acamadas, como o irmão Alípio, o pastor Sócrates. Então, ó Santo Deus, esteja com cada um desses na situação em que estão agora. Estenda a Tua mão e dê a cura a cada um deles. Nós cremos que o Senhor tem o poder para levantar agora, nesse momento, esses que estão enfermos. Mas também acreditamos que o Senhor tem o poder para levantá-los no tempo apropriado e escolhido pelo Senhor. E assim usar médicos, remédios e tantas outras coisas para o bem destes. Então, Pai, independente de como irás fazer, confiamos que sim, o Senhor vai fazer. Que o Senhor já está agindo e vai continuar agindo para o bem de cada um desses queridos que nós mencionamos o nome agora, mas daqueles que nós não mencionamos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, e o Senhor está olhando por estas vidas, e a Tua mão também está abençoando para a cura, para a restauração, para que o alvo estejam sarados em nome de Jesus. E assim, ó Pai, nós te pedimos também pelo Anderson, que pede por um emprego. Ó Santo Deus, nós andamos e vemos tantos comércios fechados, mas sabemos que tudo isso é temporário. Mas sabemos mais ainda que o Senhor está no controle de todas as coisas e Tu és o Deus de toda a provisão. Como Mateus, ó Pai, nos ensinou nesta noite, nesta linda passagem de Atos, o Senhor move todas as coisas para alcançar, para abençoar os Teus. Então, ó Pai querido, temos certeza que o Senhor não deixará que nada falte a Ele, mas também que o Senhor pode abrir uma porta. O Senhor pode dar uma nova oportunidade a esse homem, a esse chefe de família, para ter o seu trabalho, o seu sustento,
o sustento do seu lar. Por isso esteja com ele, como também com tantos outros na mesma situação, Pai. Tantos outros que estão sem o trabalho, seja de forma anterior a esta pandemia, seja após esta pandemia. Não sabemos a situação, mas sabemos que o Senhor pode abrir porta, pode conceder prosperidade, pode fazer o bem a cada um desses que querem, ó Pai, trabalhar, que querem o seu trabalho para poder ter o sustento de si e da sua família. Também te pedimos, ó Santo Deus, por esse tempo que vivemos, por toda essa situação econômica que sim nos preocupa, igualmente toda esta questão na área da saúde. Então, ó Santo Deus, estende a tua mão sobre as nossas autoridades, sobre os empresários, os comerciantes, sobre os trabalhadores, para que esse tempo, ó Pai, seja um tempo de grande aprendizado, e logo, tão logo, Pai, a economia da nossa nação, a economia do mundo, porque vivemos num mundo globalizado, e a economia seja retomada, Pai, e haja o suficiente para nós, mas para todos, Senhor. Então, esteja cuidando, esteja agindo, dando sabedoria àqueles que conduzem as nações, fazendo cessar, ó Pai, todo interesse próprio, toda a corrupção e maldade que há também nos poderes públicos. E assim, ó Pai querido, nós tenhamos um tempo de grande paz, de grande crescimento em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e em outras partes do mundo. Mas te pedimos ainda, Pai, por aqueles que trabalham de uma forma muito direta em relação à pandemia. Aqueles que trabalham nos hospitais, sejam médicos, enfermeiros, recepção, escritório, faxineiros, cozinheiros, tantas pessoas ali, ó Pai, policiais, caminhoneiros, os comerciantes, coletores de lixo, tantas pessoas, ó Pai, que estão lidando com essa situação, não podendo permanecer em casa, mas tendo que trabalhar nesse tempo. Assim pedimos que o Senhor cuide, que o Senhor esteja protegendo a cada um desses. Temos irmãos nossos, ó Pai, nestas situações, mas há outros, e nós oramos por todos eles, ó Pai, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os proteja, para que o Senhor esteja com a família, ó Pai, que preocupada fica com cada um dos seus queridos, podendo ser infectado a qualquer momento e sem saber o que vai acontecer. Então, ó Pai, estenda a tua mão e abençoe. Abençoe os profissionais que estão afastados porque já foram infectados. Esteja curando e restaurando a vida desses, ó Pai. Esteja também, Senhor, com aqueles que estão em casa, aqueles que estão vivenciando algo diferente, uma rotina totalmente diferente daquela programada. Abençoa, para que seja um tempo produtivo, e não um tempo de tristeza, um tempo de depressão, um tempo de angústia. Por isso, ó Pai querido, concede da alegria e da paz do Teu Espírito a cada uma dessas vidas, sejam as nossas crianças, os pequeninos, os adolescentes tão ativos, ó Pai querido, adultos, também os idosos. Cuida de cada um, ó Pai querido, para que nesse tempo de distanciamento social não haja o distanciamento do Senhor, o distanciamento das Tuas verdades e o distanciamento da comunhão, do estar junto
do estar preocupado um com o outro, pois isso certamente, ó Pai, quando acontece, é um bálsamo na vida daquele que recebe uma ligação, recebe um presente, recebe um cuidado, que é o Senhor manifestando graça nessas vidas. Então, ó Pai, abençoe cada um dos teus filhos, dá estratégias, dá motivação no teu Espírito Santo, para que possamos concluir bem essa jornada que nos foi imposta por esta pandemia. E assim, ó Pai, no tempo certo, retornemos às nossas atividades, mas todos com saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual na Tua presença. Assim, ó Pai, estenda a Tua graça a todos esses. E assim lembramos do Vini lá na Argentina. Cuida dele, ó Pai, e de todos aqueles que precisam agora dos Teus ternos cuidados. E assim, ó Pai querido, nós Te agradecemos por esse tempo que pudemos dedicar a Ti nesta noite, de ouvirmos a Tua palavra, de pensarmos no princípio da generosidade que o Mateus nos trouxe e aplicá-la em nossa vida, seja individualmente, mas também coletivamente. E também de podermos parar para orar uns pelos outros. Colocar tantas situações diante daquele que tem todo o poder para dar solução, para dar resposta e fazer infinitamente mais e melhor aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, Pai, a Ti oramos, pois em Ti confiamos e em tudo dependemos do Teu amor e da Tua graça. E assim oramos no bendito nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos que assistem esta transmissão, bem como com todo o Teu povo espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que bom, gente, esse tempo de estarmos juntos. Que bom podermos compartilhar da palavra de Deus. O Carlos, lembrando, ele está aqui na igreja e o horário que nós estipulamos é das 14 às 17. Se você então puder fazer a sua doação, traga nesse horário das 14 às 17. Domingo, a nossa escola bíblica dominical às 10 horas da manhã e à noite, 19 horas, o nosso culto. E no nosso culto de domingo à noite, o pastor vai começar uma nova série, então aguarde, nós vamos começar uma nova série de sermões nesse domingo, de um livro muito especial, de um livro que eu gosto muito, do Velho Testamento. Será que tem algum nome legal para você? Ela gosta dos nomes do Velho Testamento, então só o nome do livro já é bem complicado, mas ela vai passar direitinho os nossos irmãos surdos. E no domingo à noite também nós faremos a nossa ceia online, Então nesse domingo teremos ceia, então os irmãos no seu lar prepare os elementos da ceia, prepare uma mesa bem bonita, que durante a nossa transmissão nós então iremos celebrar a ceia do Senhor juntos, Não estaremos reunidos fisicamente, mas estaremos reunidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo diante do Senhor. Então, veja quantas pessoas mora aí com você, Prepare o cálice, o copo com suco de uva, prepare o pão, Faça uma mesa bonita, especial, e juntos nós vamos celebrar a ceia durante o culto de domingo à noite. Então, que Deus abençoe vocês,
uma boa noite e até domingo, se Deus assim nos permitir. Até mais. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparável. Grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome,